Uma abençoada tarde para você que me ouve, que me escuta neste exato momento, vencedor e vencedora. Eu quero mais, diante desse dia a qual o Senhor Jesus tem nos dado e acrescentado, poder trazer neste exato momento uma palavra de vitória, uma palavra de bênção sobre a sua e a minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus de bênçãos e de bênçãos. Então, meu amigo e meu amigo que me ouve, que me escuta neste exato momento, eu gostaria que você, desde agora, pegue aí a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia, e vamos agora ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa tarde. Então, o que eu quero falar neste momento está lá no livro de João, lá no capítulo 16, versos de 33. Então, Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 33, e diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, está afirmando o Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. O interessante, meu amigo e minha amiga, que Jesus Cristo está vindo de uma longa conversa com os seus discípulos. E o Evangelho de João narra que essa conversa é como se fosse as palavras de despedidas, humanamente falando, de Jesus Cristo para os seus seguidores. Então, meu amigo e minha amiga que me ouve, Jesus ele está dando as últimas instruções para que aqueles homens soubessem lidar com tais problemas, dificuldades, aflições que pudessem vir ao encontro da vida deles. Você está me entendendo? Então Jesus vai discorrer com muita precisão e sabedoria o que eles iriam precisar para que assim pudessem saber como proceder com as suas próprias vidas, ou seja, com os problemas também que fazem parte de suas vidas. Então, haveria tempo de lutas, dificuldades. O problema estaria também cedo ou tarde a vir ao encontro dos seus seguidores. Mas o interessante é que Jesus Cristo, ele sempre tem uma palavra. Em todo momento de nossas vidas, Jesus tem uma palavra para direcionar o seu e o meu coração. Então, nessa conversa, Jesus vai ensinar um passo a passo para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender quais as ferramentas, quais os mecanismos que eles iriam precisar para que pudessem obter vitórias sobre os problemas que pudessem vir logo cedo ou tarde sobre a vida deles. Você está me entendendo aí, meu amigo e minha amiga? Então Jesus vai começar com essa palavra. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Então ele fala em mim, ou seja, sobre ele. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, o segredo do sucesso para os discípulos estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amigo e minha amiga? Jesus aqui nessa frase está se colocando como paz, e Jesus é a paz. Você pode dizer amém, graças a Deus? Neste exato momento, a qual Jesus diz sobre paz, ele está dizendo qual seria de muitos que são os seus propósitos,
que o trouxe nesta terra, que o trouxe Jesus a esta terra, que de muitos dos seus propósitos, uma dessas é a paz que Jesus iria estabelecer. A paz do homem para Deus. Você consegue me entender? Quando o homem, preste bem atenção, está em Jesus, ele tem a paz que Jesus obteve pelo seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso? Então, nesse momento que acabamos de ler em João, Jesus está dizendo o que ele iria fazer. Então, seja ele iria estabilizar, colocar a bandeira da paz, ou seja, a própria bandeira é o Senhor Jesus, para que a humanidade pudesse encontrar moradores e habitantes do planeta Terra, do globo terrestre, só encontrariam na pessoa de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém e graças a Deus. Agora eu te pergunto, qual era ou qual é o homem que teria por suas próprias ações, ou seja, pelos seus próprios méritos, condições para obter os propósitos a quais estavam e estão sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Você consegue me entender? Não há homem que pudesse fazer com suas próprias ações para que pudesse obter aquilo que está só sobre Jesus. Não há nenhum homem, pois todos pecaram e carecem do plano da glória de Deus manifestado no Filho. Você está me entendendo aí, meu amigo e minha amiga? Então, pois bem, voltando para o tema da nossa mensagem, o poder do ânimo, o que precisamos também entender que a paz que está em Jesus Cristo, no Filho de Deus, essa paz a qual Jesus restituiu sobre o coração, o pensamento, o corpo, a vida daqueles que ouviram, creram, entregaram a sua vida à pessoa de Jesus. Então, esta paz, ela seria restituída, não mais sobre o planeta Terra, mas sim sobre as pessoas que ouviram, creram, aceitaram a palavra de Jesus e entregaram sua vida a Ele. Então pegue nesse momento a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de João, onde você já se encontra, retroceda para o capítulo 3, para os versos 17 ao 19. Vamos entender a missão que Cristo ele veio fazer, quais os seus propósitos, para que você possa me entender sobre o que estamos falando, sobre ânimo. Então vamos entender primeiramente a missão, a causa a qual Jesus ele veio a este mundo, a esta terra. Então veja bem, Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 ao 19, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo
ou seja, Terra, planeta Terra, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse mundo, João está dizendo que são pessoas. Porquanto Deus enviou o seu Filho a pessoas, homens, mulheres, não para que julgasse o mundo, ou seja, as pessoas, mas para que o mundo, ou seja, as pessoas, fossem salvos por ele. Agora veja como está no versos 18. Quem nele crê, ou seja, as pessoas, quem nele crê, você e eu, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Versos 19. O julgamento é este, que a luz, ou seja, Jesus, veio ao mundo, ou seja, pessoas, esteve na terra, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que Jesus, porque as suas obras eram más. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, que Jesus Cristo, ele veio a este mundo para plantar paz, para plantar uma nova vida sobre o coração das pessoas que creram, que creem, que confessam o seu nome como um único e suficiente Salvador. Então, dentro do coração, da vida, do pensamento dessas pessoas, Jesus está colocando como se fosse uma bandeira de paz e não de guerra. Então, entenda que Jesus ele veio salvar a todos, mas nem todos quiseram seguir, ter uma posição de crer e serem direcionados por Jesus. Pelo contrário, eles amaram mais as trevas do que a luz. Você está conseguindo aí me entender? Então, lá em João, como nós estamos lendo, capítulo 16, no versos 33, as últimas palavras que Jesus está dizendo é para aqueles que amaram não as trevas, mas que amaram a luz, que amaram a pessoa de Jesus Cristo e obtiveram perante o sacrifício de Cristo perdão, salvação, paz, etc, etc. A grande diferença, como está lá em João, capítulo 3, como acabamos de ler, das pessoas que amaram mais a luz, daqueles que amaram as trevas, está no coração das pessoas, está no coração do povo. Então, a decisão cabe a cada um tomar. Então, João está narrando no capítulo 3 que as pessoas daqueles dias, a qual Jesus esteve nesta terra, amaram muito mais o mal, as trevas, do que a própria luz. Então, seja, não quiseram restabelecer a paz, preste bem atenção, a qual Jesus estava trazendo para eles perante o seu Pai, perante o nosso Deus. Vou te explicar de novo, meu amigo e minha amiga. Jesus veio por muitos planos e propósitos, aonde de muitos deles
A paz só poderia ser estabelecida através de Jesus pelo seu sacrifício. E essa paz está e precisa habitar dentro de corações de homens e mulheres, vidas. Então o homem tem o poder de decisão. Então aqueles que viram Jesus fazendo, ensinando, instruindo, nem todos creram em Jesus. Então, amaram muito mais as trevas do que a Jesus, do que a luz. Mas o interessante do que estamos falando sobre ânimo, antes de falarmos do poder do ânimo, eu quero que você me entenda o que estamos falando. Então, antes de falar do ânimo, eu falei um pouco da paz, a qual Deus enviou o seu único filho para estabelecer na vida das pessoas. Então, o interessante é que nós precisamos entender, antes de chegarmos no ânimo das aflições, que todas aquelas pessoas que entregam a sua vida a Jesus não estão imunes de passar neste mundo, nesta terra, em suas vidas. Você consegue me entender? Então, como acabamos de ler lá em João, capítulo 3, do versos 17 ao 19, Jesus está dizendo que havia e ainda há um mal, as trevas, ou seja, Satanás, o próprio demônio. Mas o interessante é que as pessoas tinham dois caminhos para seguirem. Mas o interessante é que ninguém pode andar ao mesmo tempo em dois caminhos, ou andar em um ou no outro. Então, para aqueles que se chegaram à luz, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, este teve que fazer uma escolha para a sua própria vida, uma opção através da fé, crendo, confiando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade e a vida. Assim como aqueles que ouviram, que viram, mas não quiseram acreditar que a luz era Jesus e que Jesus era a luz. Então, se você lê toda a biografia, a história da pessoa de Jesus Cristo, você verá como ele viveu, o que aconteceu com ele, sua dor, seu sofrimento, as suas necessidades, a rejeição, que muitos o rejeitaram, que uma grande parte dos homens que tiveram próximo, perto com ele, não amaram, não creram, o rejeitaram, e etc, etc. Então Jesus está dizendo com suas próprias ações e atitudes, a sua história está nos revelando as aflições que ele passou como homem. Mas é claro que nada disso vai se comparar com a dor, com o sofrimento, com a vergonha a qual ele passou em público por mim e por você naquela cruz. Bem, só sabe a dor e o sofrimento alguém que já morreu. É lógico, é óbvio. E Jesus, ele tem todo espaço, toda a palavra para dizer sobre isso. Porque Jesus, ele morreu e depois ressuscitou. Diga graças a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se eu pudesse resumir para você o conceito de aflições, seria de dor física,
ou moral, agonias, angústias, sofrimentos, e etc, e etc. Então as palavras de Jesus são bem claras. No mundo, ele está dizendo, no mundo, neste planeta, passais por aflições. Ou seja, você e eu vamos passar por aflições. Ou seja, quem está vivo vai passar, ou já passou, ou está passando por algum tipo de aflição, de problema, de uma maneira ou de outra. Você está me entendendo? Agora, para que nós possamos entender como obter vitórias sobre os nossos problemas e nossas aflições, a qual o próprio Senhor Jesus teve que passar, passou e venceu. O segredo da sua vitória e da nossa, que está na pessoa de Jesus, está no nosso bom ânimo. Então, se eu fosse resumir o ânimo, seria o excesso de determinação, o excesso de força, o excesso de coragem. É preciso ter ânimo para vencer as dificuldades a qual o mundo vai passar. Já está passando. Ou seja, as pessoas que vão passar estão passando pelos seus próprios problemas. Você consegue me entender? Agora lembre sobre o que eu falei agora há pouco sobre a paz, algo muito importante. Que Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus, ele veio restabelecer de muitos que foram propósitos, a qual Jesus veio a esse mundo, a paz entre o homem e o seu Criador, ou seja, entre o indivíduo e o próprio Deus. Então, interessante é que eu quero que você entenda que quando Jesus foi àquela cruz, morreu, sofreu, padeceu e ressuscitou, ou seja, venceu, ele está dizendo, através dos seus atos e de sua atitude, o amor que ele tem por mim e você, e o sangue dele que foi derramado a favor daqueles que o amam, daqueles que creem, confessam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A paz foi restabelecida entre o Criador o Criador e a sua criatura. Então, seja o que tinha causado a separação, ou seja, o pecado entre a criação e o Criador, Jesus, pelo seu sangue, conseguiu retirar esse vírus e restabeleceu a paz. Amém, meu amigo e minha amiga? Então entenda, você e eu, como também aquelas pessoas que estavam lá no passado, não estão em guerra com Deus, mas estão debaixo da paz. Você pode dizer um amém por isso? A paz que Jesus trouxe é vida. A paz que Jesus trouxe é vida. É vida. Agora, é claro que você precisa se esforçar, crendo, confiando, para que isso não seja roubada ou roubado de você. Então você vai precisar, mediante as aflições que o mundo vai colocar sobre a sua vida, ter ânimo para você vencer, prosseguir, não parando, não retrocedendo. Você está me entendendo? Então, Jesus Cristo, ele mostrou como homem que é possível sim vencer as lutas, as dificuldades.
para que você e eu pudéssemos ver como esse grande legado e exemplo e modelo que é possível sim prosseguir, que é possível sim continuar. Então, meu amigo, se apegue neste momento com aquele que venceu tudo, o Senhor Jesus Cristo. Se apegue na paz de Jesus, pois ele não está mais em conflito. O conflito foi retirado, o pecado através do perdão, e Jesus restabeleceu a paz entre a criatura e o seu Criador. Então me entenda o quanto Jesus naquela cruz está dizendo para você e para mim: eu te amo, Ele te ama, Ele te ama. Ele está sempre ao seu lado. Então recorra agora a Jesus. Você consegue me entender? Então veja bem, se Jesus, ele restabeleceu a paz entre a criatura e o Criador, e ele está dizendo para aqueles que estavam ouvindo, lá em João, capítulo 16, verso 33, ele está dando o modelo, o exemplo, a instrução, por onde eles precisam ir para que possam obter a resposta, a vitória que foi estabelecida em Jesus. E são as próprias palavras de Jesus que estão dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Aonde? No mundo. Ou seja, na terra. Ou seja, ele está dizendo: vós irão passar por muitas aflições. E qual é a aflição que você está passando, meu amigo e minha amiga? O que é que tem nesse momento perturbado a sua vida? O que é que tem te dado insônia? O que é que tem tirado a tua paz, o teu sossego? Jesus está dizendo que na pessoa de Jesus, nele, você pode recorrer e obter vitória. Mas é preciso ter um bom ânimo. Então você tem que ter, meu querido, excesso de determinação nessa hora. Força, coragem. Mas talvez você me diga assim: pastor, mas eu estou tão cabisbaixo, eu estou tão preocupado. Então nesse momento, olhe aí para quem está aí no seu lado, coladinho com você. Para aquele que sempre esteve e sempre estará todos os dias até a consumação do século, Jesus. Então nesse momento, meu amigo e minha amiga, recorra a Jesus. Ele venceu o mundo e pode vencer. Isso não fica mais com nenhuma dúvida. E ele está dizendo para você, meu amigo e minha amiga, mantenha fé, mantenha calma, paciência, perseverança. Tudo vai passar, tudo já está passando. Jesus está no controle de tudo. Amém, meu irmão? Jesus é com você, meu amigo e minha amiga. Jesus é com você. Jesus é com você. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dizer um glória a Deus? Então nessa tarde, meu amigo, eu termino com essa palavra de Deus, lembrando ao seu coração aquele que já venceu o mundo. E aquele que chamou você para vencer o mundo com ele, nele. Agora entenda que você precisa ter a sua participação na sua própria história. Mantenha a determinação, o foco, a força e a coragem. Que Deus, ele vai exaltar e honrar a tua determinação em nome de Jesus Cristo. Então, meu amigo, desde já eu agradeço primeiramente a Deus e a você que acabou de nos ouvir.
eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Pastor Davi Martins. Me procure lá nas redes sociais, no Facebook, Davi Martins, você vai nos encontrar. E aqui vou deixar nossos telefones, caso você queira uma oração, uma palavra, um aconselhamento, estamos aqui para ajudar. Nosso WhatsApp é 92699736 e o nosso telefone é 85659032. Coloque o 9 lá na frente. E o nosso endereço lá também, caso você queira mandar um e-mail, já é o davi995@gmail.com. Então eu finalizo essa tarde com essa palavra abençoada de Deus, dizendo ao seu e ao meu coração que nós possamos nos manter em paz, firmes, porque Jesus restabeleceu sobre a sua vida e a minha o plano de Deus, e um plano que envolve salvação e vida com abundância. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jogado largado nos becos, nas esquinas, onde o diabo escraviza, pisa e passa por cima, vivendo das ilusões que o mundo oferece, tipo comida na marmita repleta de velho. Desde criança, respeitado na quebrada, as atitudes criminosas que o respaldavam, de orgulho de ser chamado de ladrão, dizer que a sua proteção era feita com oitão. Meu irmão, a vida é louca e a melodia é os pipocos, moleque perverso com sangue no olho. Aos 12 anos, visita no presídio, preso em flagrante, artigo 55, ia crescendo e se desenvolvendo em meio ao crime. Seu prato preferido era o cheio de cocaína, o sonho de ser jogador morreu sufocado e teve uma overdose com a fumaça do mesclado. Refém do crime, escravo das drogas. Seu sonho de consumo era ter carro e pistola, mas tinha preferência, irmão, 9.5. Seu objetivo ser chamado de bandido. Pra que medir força? O sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? Viagens perigosas com cargas esquisitas aos 19, dependente em pasta de cocaína, porque todo pouco é pouco nessa vida. Efeito colateral do poder da química, conspiração a milhão até os ossos. Agora era sócio de vários negócios, mas como andar na lâmina da faca? Os malucos tão de olho, na sua renda per capita. O dito popular traz-se medo aos parceiros que vem fácil, vai fácil, droga, arma e dinheiro, porque o chama do crime vem de conversível. Ciclone, Nike, choque, fuzil, AR-15. Mas termina num calabouço gelado e sombrio, onde as mulheres e os frutos, irmão, tudo vai subir. Nessa trajetória entre o pão e a pedra, a viagem é sem volta e o limite é o inferno. Sem amigo e sem moral, com a faca na garganta. Sua mãe desesperada tinha perdido as esperanças, foi internado várias vezes, que nada adianta. Tinha perdido tudo, até o que não tinha. Devia até a vida e foi desvinculado da quadrilha, no crime e nas drogas. Desde muito novo e aos 20 conheceu o amargo fundo do poço. Pra que medir força? O sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a nossa estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? Pra que medir força? O sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a nossa estrela da manhã?
fala de um velho amigo que agora era pastor e um fiel servo de Cristo. Mudou a trajetória e todo o seu percurso, e ele andou 300 km em busca de ajuda. Desacreditado até por ele mesmo, decidiu de uma vez por todas se entregar pra Deus. Morava com o pastor, tinha casa e comida e um ombro pra chorar nas crises que tinha. Síndrome de abstinência é uma desgraça, é um processo doloroso, irmão, na vida de um drogado. Em recuperação, trampo é no caráter. O Truta tem que abandonar, meu irmão, os velhos hábitos. O processo de Deus foi restaurar seus sonhos, restituir o que foi roubado por demônios. Mas agora batizado com o Espírito Santo, feliz em saber que muita gente o ama. Quer levar a vida de Deus por toda a terra, nos presídios, boteco, favela só, porque Deus se encarregou de mudar sua vida. Eu não quero te assustar, mas essa história é minha.